Caro presidente dessa sessão, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senador Aloysio Nunes Ferreira, qualquer início de irregularidade financeira, contábil, envolvendo instituições, dinheiro público ou empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo, que é a maior delas, precisa obrigatoriamente de transparência, explicações e investigações, seja ou não por meio de comissões parlamentares de inquérito, ampla ou restrita. Isso explica porque no último dia 25, protocolamos 7 senadores, Randolfo Rodrigues, Cristóvão Buarque, Pedro Simão, Rodrigo Hollenberg, Jarbas Vasconcelos, Pedro Táxi e eu, uma representação para que a Procuradoria-Geral da República investigue a atuação do Conselho de Administração da Petrobras na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Vale lembrar que essa operação da Petrobras gerou prejuízo superior a $1 bilhão. Isso, palavras de especialistas. Embora o presidente e o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, que hoje ouvi declarações dele pela televisão, nega que tenha sido uma operação lesiva aos interesses deste patrimônio nacional. A sociedade brasileira quer de nós e exige como direito esclarecimentos e informações. Tão somente isso. Isso é um direito inalienável no regime democrático. As explicações precisam incluir, por exemplo, transparência não só sobre estas operações, senador Valdemir Mota, não só sobre estas operações de compra de refinaria, seja em Pasadena, seja na Argentina, seja na construção de um porto lá em Pernambuco com a empresa estatal venezuelana, ou as operações que ficaram nebulosas sobre pagamentos de comissões a empresas holandesas, mas, sobretudo, e nós cuidamos desse assunto, senador Moca, na Comissão de Assuntos Sociais, como é que ficam outras questões tão relevantes quanto essa? Por exemplo, as garantias aos servidores da Petrobras, as garantias dos servidores da Petrobras. E aí, pessoas e senadores, todos nós, estamos aqui para fazer jogo de disputa eleitoral. Se alguém está fazendo, também é legítimo que o faça, mas não é o meu caso. Não é o meu caso. Quando nós discutimos na CAS a situação dos fundos de pensão, ficou muito claro os problemas de aplicações de risco que as empresas estatais, não só Petrobras, Banco do Brasil, a questão da própria Caixa Econômica Federal, a empresa de Correios, também vinham enfrentando em relação à desvalorização das aplicações feitas e, claro, um prejuízo aos participantes dos fundos de pensão que trabalham com aposentadoria complementar. Pois nessa audiência pública na CAS, realizada a meu pedido, constatou-se a necessidade de novas regras para a governança desses fundos previdenciários com aplicação em relação aos cuidados que devem ter aos altos riscos nas aplicações. É preciso evitar problemas como o que foi enfrentado pelos aposentados e pensionistas do Aeros, que estão aí há 29 dias em vigília na Câmara, esperando uma solução a um problema. Por isso, os funcionários aposentados e da ativa da Petrobras, é por eles, por os trabalhadores atuais e por os aposentados futuros que nós temos preocupação. Devido a rombos financeiros, o Aeros está sob intervenção e, desde 2006, as aposentadorias e pensões pagas mensalmente aos ex-funcionários correspondem a apenas 8% e, em alguns casos, até menos do valor devido. Precisamos de explicações mais claras sobre os planos de investimento da empresa. O que nós, senadores, esperamos é informação do Ministério Público ou de qualquer outra instituição
seja da Comissão de Constituição e Justiça deste Parlamento ou do Supremo Tribunal Federal, que tomará, a partir do relatório da ministra Rosa Weber, uma decisão sobre o pleito legítimo dos partidos de oposição e de parlamentares independentes que buscam a instalação no Congresso Nacional de uma CPI exclusiva sobre a Petrobras. Não se trata agora de ser ou não exclusiva, se trata agora de trazer à sociedade os esclarecimentos necessários. O objetivo do documento entregue ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, portanto, que prometeu investigação rigorosa e responsável, tem o mesmo objetivo esperado pela oposição, governo, base aliada e parlamentares independentes: a total transparência. Como se diz, doa a quem doer. Esse atributo é excelente remédio para as crises, como o diálogo, para a sobrevivência dos relacionamentos. Só é possível manter viva a democracia e identificar soluções quando tratamos dos problemas. Por que temer isto? Mesmo entendendo que uma CPI não está livre desse contágio da questão eleitoral, devido ao período que estamos atravessando, admito que o monitoramento responsável deve respeitar invariavelmente as instituições democráticas e os poderes constituídos, sempre ouvindo, evidentemente, a maioria, mas sem desrespeitar os direitos e os argumentos da minoria. Essa é a cartilha básica e mínima das boas práticas democráticas e da qual nós, parlamentares, não podemos abrir mão em qualquer hipótese, sob pena, sim, de apequenar esta casa, senador Aloysio Nunes Ferreira. Isso deve ser feito de modo coerente, destacado, sem falsificações, como forma elementar para a prestação de contas aos eleitores, à sociedade em geral, que são, acima de tudo, contribuintes, pagam impostos e merecem, por isso, o maior número de informações possíveis sobre a gestão da Petrobras, a maior empresa estatal brasileira, ou de economia mista com ações na Bolsa. Vale lembrar que estamos tratando de uma empresa de capital aberto, que tem o governo brasileiro como o maior acionista, ou melhor, o Tesouro Nacional. É uma empresa estatal de economia mista com sede no Rio de Janeiro, com operações em 28 países. Sem dúvida, uma companhia visada e admirada por todos nós, inclusive estudantes e engenheiros que sonham um dia com a possibilidade de terem uma carteira assinada por estarem trabalhando na Petrobras. A possibilidade de trabalhar com projetos de energia, estudos geológicos, produção de óleo, gás e biocombustíveis. Estamos falando de matérias-primas importantes e recordes de produção dominados pelo Brasil que interessam ao mercado global. A indústria naval de nosso país, por exemplo, que tem interface com importantes áreas de atuação da Petrobras, tem recebido volumosos investimentos no meu estado, o Rio Grande do Sul. E essa também é uma razão pela qual me preocupo com a saúde financeira, com a situação da governança dessa grande empresa que muito orgulha os brasileiros. E, por isso, precisa ser zelada, cuidada, respeitada. Cidades como Rio Grande e Pelotas, localizadas a 300 quilômetros de Porto Alegre, são municípios estratégicos no polo naval do meu estado, com parcerias importantes, como o Centro Integrado de Desenvolvimento e Estudos Costeiros da Universidade Federal do Rio Grande, no município de Rio Grande. São parte importante desse polo nacional para a construção de embarcações, estaleiros e veículos de transporte aquático. Em São José do Norte, ali do lado de Rio Grande, profissionais de engenharia, técnicos de segurança no trabalho, projetistas e assistentes sociais chegam todos os dias de vários cantos do país atrás das oportunidades geradas pelos investimentos feitos nessa importante indústria que tem a Petrobras como principal eixo do seu processo. São mais de 236 bilhões de dólares de recursos públicos e privados que devem ser investidos até 2016, onde estão concentrados importantes portos, como é o caso de Rio Grande. Só o Rio Grande do Sul, que ocupa atualmente o segundo lugar no ranking nacional dos estados exportadores de produtos e serviços navais, deve responder por mais de 36% das encomendas e dos contratos do setor. Estou terminando, senhor presidente. Até 2017, 30 mil postos de trabalho devem ser gerados na região graças aos investimentos nesse setor importantíssimo para a logística e a infraestrutura nacionais. São, portanto, os profissionais e empreendedores
Cidadãos que merecem explicações sobre a gestão e as contas da Petrobras. Muitos são acionistas da companhia e têm investimentos ou aplicações, ainda que miúdas, alguns também grandes, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, quando a lei assim o permitiu. Tratamos hoje, inclusive na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com o ministro da Educação, José Henrique Paim Fernandes, sobre as diretrizes e prioridades da educação para os próximos anos. Um dos pontos destacados pelo ministro foi a necessidade de melhorar a educação profissional com adultos para permitir o preenchimento de vagas técnicas que, lamentavelmente, por falta de pessoal capacitado, as oportunidades são inúmeras. Além da formação técnica em áreas de abrangência da Petrobras, precisamos de engenheiros de petróleo, geólogos, engenheiros de produção, químicos e mecânicos. Nos próximos 5 anos, estão previstos mais de 220 bilhões de dólares só para o setor de energia. Em 2016, o país deve produzir 2,5 milhões de barris por dia. Em 2020, mais de 4 milhões de barris. E as previsões apontam que em 2035, o país poderá gerar diariamente 6 milhões de dólares em barris de petróleo. São recursos que mudam a dinâmica dos municípios com efeitos na saúde e na segurança. E é isso, senhor presidente dessa sessão, senador Cidinho Santos, que eu trago aqui para dizer novamente o quão importante é a transparência, seja através de uma CPI, seja através do Ministério Público ou das investigações da Polícia Federal em temas tão candentes e tão importantes como nós. Nosso interesse é preservar o patrimônio dessa empresa, jamais contaminá-la com a má gestão e a governança. Muito obrigada, senhor presidente.